gravado lá na nossa página, no YouTube. Vocês poderão estar acessando e assistindo depois também. E é legal vocês assistirem e compartilhar aí com os amigos, né, para vocês terem, dividir aí, às vezes, esse momento, que é um momento de aprendizado ou de troca de experiências aí que nós vamos ter, ok? Em relação a quem sou eu, né, eu deixei ali, tem um slide, e esses slides eu acho que o pessoal do Facebook não tem o acesso, né, só quem está assistindo aqui na plataforma nossa. Aí depois a gente encaminha, deixa lá disponível esses slides para vocês poderem ter o acesso, tá? Eu deixei lá uma breve apresentação minha, meu contato também, para quem quiser, né? Meu nome é Wildenilson Ciorini, sou voluntário da Conscienciologia desde 94, né? Sou professor e voluntário da Conscienciologia desde 1994. Sou também EPICOM, que é uma categoria de professores que trabalham com mais profundidade para psiquismo, tá? Então, sou EPICOM desde 2012. E estou na Apex, que é uma instituição sem fins lucrativos, né? Uma instituição com base em voluntariado, desde 2008, ok? Nesse material que depois vou estar deixando aí para vocês, tem essa síntese ali, esse mini histórico. Sou administrador, profissionalmente trabalho com universidades, mas aqui nosso foco é a Conscienciologia, né? Então, esse tema aí da Conscienciologia que a gente pesquisa, que é a programação existencial, ok? Eu deixei ali uma pequena sinopse, isso foi no material de divulgação, tá? Estava disponível. O que acontece? O que é um momento evolutivo, né? Então, ele é um breve instante ali do presente, onde a pessoa, naquele intervalo de tempo, naquele momento, né, ela vai tomar uma decisão, tá? Ou ela vai fazer uma ação, tá? Uma decisão nada mais é do que você fazer uma ação. E esse momento, são momentos que nós vivemos, né? Quando a gente fala momentos evolutivos, são momentos importantes para a nossa evolução consciencial, né? Então, é um momento onde, que dependendo da decisão que eu tiver, essa decisão ela vai repercutir na minha evolução, tanto nessa existência, como às vezes também em existências futuras. Então, é muito sério determinados momentos que nós nos deparamos, que uma decisão ela pode provocar aí um avanço na nossa evolução consciencial. Tá? E o tema dessa palestra é discutir um pouco sobre isso. Tá? Obviamente, a gente não vai esgotar o assunto, né? São 1 hora, é impossível, um assunto, eu diria que é um assunto complexo, mas a gente vai gerar algumas ideias para vocês. Tá? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre esse momento de decisão que impacta aí no nosso propósito de vida, ou a nossa ProEx, né? E que consequências isso vai trazer para a nossa evolução, tá? Eu dividi essa conferência aí em 5 tópicos básicos. Uma é a apresentação inicial, eu já falei um pouco sobre mim, vou falar um pouquinho da conferência, que é os tópicos aqui que eu vou relatar, né? Como que a gente está organizando o curso, essa palestra. A Apex e a ProEx, algo breve, um slide de cada um, só para a gente fazer um comentário, para todo mundo se situar que tipo de palestra que é essa, qual é este assunto, ok? Crise existencial como indicador da ProEx é um tema que diz respeito a momentos evolutivos, a gente vai falar um pouco sobre isso. Tomada de decisão perante essas oportunidades, então eu tenho oportunidades evolutivas, como decidir, né? E o que é importante eu decidir, levar em conta ali no momento da decisão. Mudanças a maior e acertos na ProEx, ou seja, todo momento evolutivo que eu vou tomar uma decisão, isso pode gerar uma mudança maior, né? Que é um saldo positivo. E falar um pouco ali da reorganização, né? Encaminhamentos aí pós essa decisão de mudança, tá? A Apex, aqui de forma breve, muita gente já conhece, então não vou ficar me alongando. Ela é uma instituição com base no voluntariado, sem conotação mística, religiosa, não tem vínculo nenhum político partidário, todas as pessoas aqui são base voluntariado, e o nosso foco de trabalho é o paradigma consciencial.
Então, o que quer dizer isso? O paradigma consciencial, nós partimos do princípio que nós tivemos já outras vidas e teremos outras, né? Então, nós temos aí uma série de existências. Então, essa não é a nossa única existência. Então, eu estou tendo um momento evolutivo onde eu posso corrigir algumas coisas do passado, tomar decisões que vão me ajudar em outras existências futuras, tá? Então, esse é um ponto do paradigma consciencial. Nós partimos também do entendimento que existem múltiplas dimensões, então essa é a dimensão física, mas nós temos outras dimensões de manifestação, onde nós podemos utilizar aí o parapsiquismo para nos manifestar, né? Então, o parapsiquismo nada mais é que uma forma de comunicação entre várias dimensões. Então, para isso, eu posso usar uma projeção lúcida, posso usar uma psicofonia, uma psicografia, ou seja, tem várias maneiras de você se comunicar multidimensionalmente, tá? Esse também é um tema que a gente leva em conta. Quando a gente fala do paradigma consciencial, eu não estou falando somente dessa vida humana e nem da minha relação só com essa dimensão. Estou pensando na multidimensionalidade, ou seja, nas múltiplas dimensões, ok? Um outro ponto é a questão das bioenergias, ou seja, nós nos relacionamos não apenas pela fala, né, mas também pelas nossas energias que vão ocorrer aí uma troca, ok? E nós temos, além desse veículo físico de manifestação, outros veículos também. Por isso que a gente consegue, através de alguns fenômenos, né, uma projeção lúcida é um fenômeno, se manifestar em outras dimensões. Isso é paradigma consciencial. Isso é importante ter claro, por quê? Porque tudo aquilo que a gente vai discutir aqui, nós estamos levando em conta esse paradigma, tá? A gente não tem como dissociar desse paradigma. E isso é o que fundamenta os trabalhos e as pesquisas da conscienciologia. A ProEx, o que ela é? Né? A ProEx, Programação Existencial, vocês até estão vendo um banner aqui, tem uma da PEX, Proexologia, né? Tem vários conceitos ali atrás. A ProEx é uma programação existencial, como se fosse um propósito de vida dessa existência. Só que nós partimos do entendimento, e aí vem o paradigma consciencial, nós planejamos essa ProEx antes de renascer, né? Então, é como se eu tivesse essa vida humana planejada. Então, nós temos algumas tarefas, alguns objetivos de vida que são importantes, que a gente venha a realizar, ok? Então, isso é algo que você, às vezes, você mesmo planejou antes de renascer. E um dos objetivos da Apex é justamente discutir esses temas, né? Então, mas se eu planejei algo antes de renascer, o que eu planejei, né? Quais são meus objetivos de vida, né? Então, esse é um dos objetivos, nossa linha de pesquisa, com várias atividades que a gente desenvolve, tanto publicações como cursos, que a gente desenvolve para tratar deste assunto, né? Que é a programação existencial, tá? E aí é interessante, tá, mas por que a gente faz um planejamento de vida, né? É um bom questionamento. A gente parte do entendimento que essa vida, ela é uma grande oportunidade. É um momento da nossa existência onde muitos de nós estamos tendo lucidez e consciência dessa realidade que nós já tivemos existências anteriores e teremos outras existências futuras. Então, de repente, o que eu posso corrigir? Porque corrigir situações dessa vida humana, a gente já se depara com várias, né? Acho que todo mundo aqui já convenhamos que a gente se depara com muitas situações que nós precisamos melhorar, né? Isso é uma realidade de toda a consciência, tá? Agora, nós estamos nos deparando com coisas que nós temos que melhorar de várias vidas, né? Então, são situações... Imagina, vamos pegar uma pessoa que é teimosa, tá? Eu sou um pouco teimoso, ok? Se eu tivesse minha esposa aqui, eu ia falar que eu sou muito teimoso. Mas a teimosia, às vezes, é um traço consciencial que a pessoa traz já de várias vidas, não é apenas dessa vida. Agora, será que isso está atrapalhando a evolução? Né? Porque se nós estamos nesse nível consciencial, nós poderíamos estar num nível mais avançado. O que me atrapalha avançar? Né? E, às vezes, isso está relacionado com alguns traços conscienciais. E a nossa existência ela é uma grande oportunidade de promover essas mudanças nesses traços conscienciais.
né? Ou seja, às vezes, antes da gente renascer, a gente definiu que tipo de traços conscienciais, de repente, ia mexer lá com a teimosia, outra consciência, e de repente ia mexer com a questão da coragem, que ela falta coragem para ela. Outros, de repente, na questão da vontade, que a pessoa não tem vontade, né? Mas a pessoa define alguns elementos que ela pretende mudar nessa existência. E isso está diretamente ligado à programação existencial. Tá? Compreender isso. E aí, o que a gente ocorre nessa situação toda? Tem momentos que a pessoa ela pode passar por algumas crises. O que quer dizer uma crise? Tá? Tem várias maneiras de analisar isso. Tá? Eu até coloquei nos slides, ainda, de repente, quem não está acessando os slides, vou fazer a leitura aqui. Eu coloquei que as crises existenciais podem, entre aspas, ser indicadores de necessidades de mudança na ProEx. Podem estar relacionadas à ProEx, tá? Eu diria que toda crise existencial, ela está relacionada à vida humana e que está direcionando a uma necessidade de mudança, tá? Isso é natural, né? Só que algumas crises, óbvio, que podem estar relacionadas a questões bioquímicas, às vezes alguma defasagem até nutricional que a pessoa tem, que ela começa a ter sensações de que a vida não faz sentido. Às vezes questões hormonais, né? Então tem outras variáveis também. Certas crises têm relações também bioquímicas, né? Então não quer dizer que toda crise existencial está diretamente ligada à ProEx. Não é isso, tá? Mas nós temos algumas crises existenciais que realmente vale a pena a pessoa se perguntar se aquilo que está acontecendo com ela não é os caras estão se apertando com os uruguaios. Alguma mudança que ela precisa fazer. Porque se isso é uma necessidade, algo de mudança ali, na verdade, essa crise é uma coisa boa, não é uma coisa ruim. Porque igual o corpo humano, é um nosso corpo físico. Às vezes está dando alguma dor. O Guri vai morar bem pertinho da questão. Não tem dor, é um incômodo. Bem pertinho. Apanha a pé, né, pai? Mas às vezes aquela dor está sinalizando que tem alguma coisa que não está legal, né? Que a gente precisa cuidar. Às vezes a maionese está ali, ó. A alimentação inadequada, que está provocando alguma gastrite, alguma coisa. Então, a dor, ela pode ser um indicador de uma mudança de hábito de vida. A mesma coisa, uma crise existencial pode ser um indicador de mudança na nossa programação de vida, nossa ProEx, ok? Deixa eu só, não tem nenhuma questão do chat, tá tudo certo? É só porque não, tá aqui, ó, eu peguei para tirar um pouco. Help aqui para ver se tá tudo bem. Tá, gente, se alguém tiver alguma dúvida, saiu a pouquinho. Tenha vontade, pergunte a qualquer momento, tá? Se eu não pergunto, eu já vou olhar e procuro responder, ok? Alguns sintomas desse vazio que tem, né? Essa crise existencial. Aí tem um sintoma do vazio existencial, ou seja, a pessoa sente como Daniel foi ali dizer pro pessoal que o cara, segunda-feira, o cara não tava, aí chegou outro. Isso é um sintoma característico do vazio existencial. Às vezes isso já é um indicador que aquilo que a pessoa está fazendo, ela precisa repensar. Porque imagina se nós temos uma direção, eu tenho que sair de um ponto e ir para esse ponto aqui, tá? Eu estou aqui com a minha mão esquerda e tenho que ir para esse ponto aqui na minha mão direita. Só que em vez de eu estar indo nesse caminho, eu estou indo para o lado oposto, tá? Estou indo para o outro lado, tá? Ou indo para baixo. Estou indo para uma outra direção, tá? Muitas vezes, quando a gente vai para uma outra direção, nos dá essa sensação de vazio. Por quê? Porque eu estou me distanciando daquele meu objetivo. E isso, consciencialmente, a pessoa começa a ter esse sentimento de vazio, tá? E isso é uma forma, é um dos indicadores que pode ser sinal que a pessoa pode ter ali uma questão de mudança de vida que ela precisa fazer. A questão do neurose do tédio, ou seja,
ter excesso de atividade, e mesmo assim a pessoa não fica pacífica com aquilo. Ela fica buscando, na verdade, várias atividades, porque ela não consegue ficar parada, ela se sente incomodada, porque realmente aí bate essa ideia também do vazio quando ela fica parada. Tá? Então, ela fica o tempo todo buscando atividade para estar realizando. A sensação, às vezes, de viver fora do seu tempo, você já está com uma sensação deslocada de tempo, pode ser também um indicador aí de crise existencial, né, que pode estar demonstrando ali algum deslocamento da ProEx. A sensação de viver longe do seu grupo, essa sensação, ou seja, as pessoas com quem você está convivendo, de repente você tem aquele sentimento que você não tem relação com aquelas pessoas. E que as pessoas que você gostaria de conviver, que você gostaria de estar próxima, você não está próxima. É como se... Só que você não conhece quem é esse grupo. Tá? Você só tem uma sensação que o teu grupo você não conseguiu encontrar ele. Tá? Isso também é uma sensação de deslocamento, que também provoca essa crise existencial. Desorientação, ou seja, não saber o que fazer, o caminho a seguir, né? Ou seja, você fica desorientado, sem saber para onde ir. A melancolia, né? Sem ter uma causa específica, porque uma coisa é você ter melancolia porque você tem alguma questão hormonal, alguma deficiência nutricional, que pode gerar melancolia, tá? Ou, às vezes, a pessoa perdeu algum ente querido, que pode gerar uma melancolia, tá? Mas se você não tem nenhuma causa específica e está em melancolia, é indício que você, em vez de você estar indo realizando os seus objetivos, você está indo para um lado, às vezes, oposto, ok? A dificuldade de tomar decisão, às vezes a pessoa fica com essa dificuldade de tomar decisão, sem capacidade, muitas vezes porque ela está tendo que decidir coisas que ela não acha que é o certo, tá? Então, ela fica com essa incapacidade de tomar decisão, tá? Pode também ser uma patologia, tá? Caso seja alguma patologia que a pessoa precisa tratar, ela deve tratar. Às vezes é com psicólogo, às vezes é com psiquiatra, às vezes é com um consciencioterapeuta, que aqui na Consciologia o pessoal também acaba abordando esse tipo de assunto, mas uma abordagem conscienciológica, né? Então, depende. Às vezes a pessoa tem esse medo da decisão que ela precisa ter ali um acompanhamento de um especialista, tá? Ansiedade, às vezes a pessoa tem muita ansiedade porque ela se sente que ela está atrasada, que ela deveria estar fazendo muita coisa, isso amplia a ansiedade. Óbvio que isso pode ser um traço consciencial, aquela consciência, que, ou seja, ela é ansiosa já, inclusive, de vidas passadas, né? É um traço consciencial mesmo daquela consciência. Como pode ser uma situação que realmente ela está atrasada, né? E aquilo dá aquele sentimento que ela está atrasada. É óbvio que a gente tem que fazer algo de forma planejada. Isso são vários sintomas, tá, de crise existencial que podem estar relacionados à dispersão do meu propósito de vida, tá? Outra é vida sem vida, ou seja, a pessoa está vivendo, mas não dá valor à vida, tá? Outra é uma questão da incompletude, né? A pessoa se sente, está fazendo uma série de coisas, mas sente que está faltando algo, tá? Robotização, a pessoa entrar no piloto automático, ela se envolve na vida, mas é como se fosse uma coisa automatizada, né? E a contribuição, a sensação que poderia estar realizando mais, e ela não está contribuindo, ela tem essa sensação que ela não está contribuindo. Por que eu fui falando isso? Todos esses sintomas são características, às vezes, no momento quando a pessoa está passando por alguma crise existencial. Isso pode ser esse indicativo que a pessoa precisa passar por alguma mudança. Normalmente, para quem é uma consciência que tem uma programação existencial mais trabalhada, porque isso muda, tá? De consciência para consciência. É só a gente parar para pensar que tem pessoas aqui nessa vida humana que têm um bom planejamento, né? E outras pessoas que também têm dificuldade com planejamento. Tá? Tem pessoas que têm dificuldade de pensar em 10 anos, né? Outras pessoas já fazem isso com uma facilidade maior. É importante a gente entender que tem planejamentos mais detalhados, mais organizados, mais completos. E outras pessoas têm um planejamento mais simples,
tá? Então, tem diferentes níveis, ou seja, as consciências não são iguais, elas são muito diferentes, tá? Não só de interesses, mas também nessa auto-organização da sua evolução. Elas somos diferentes. Eu diria que a boa ideia e o que é interessante de saber é que todos vamos evoluir, então todos nós vamos melhorar e vamos nos qualificar cada vez mais, tá? Então, mesmo quem hoje, de repente, está numa condição que tem dificuldade com esses traços, às vezes ela tem facilidade com outros traços, né? E uma coisa vai ajudando a outra e a gente vai evoluindo, né? Então, isso eu acho que é fundamental. Todos nós vamos evoluir, vamos crescer muito na evolução consciencial. Agora, esses sintomas são indicadores e é uma oportunidade interessante de repente, ter um olhar para dentro de si, um olhar que a gente chama de intraconsciencial, ou seja, um olhar intra da consciência, né? Intraconsciencial, para verificar que, de repente, esses indicadores estão mostrando que eu preciso fazer uma mudança, que é o momento de promover uma reciclagem, que a gente chama aqui na Conscienciologia. Eu preciso fazer uma mudança de comportamento, às vezes uma mudança de vida, às vezes é uma mudança até de cidade, às vezes é uma mudança de profissão, às vezes é uma mudança de amigos, tá? Às vezes é uma mudança de objetivos de vida, né? Então, isso muda de pessoa para consciência. Cada consciência tem demandas que são diferentes. Mas esses sintomas de crise pode estar trazendo para você algo que você precisa observar, tá? A gente sempre orienta que a pessoa sempre deve observar fatores do corpo físico, tá? Somático antes, tá? Que às vezes esses sintomas estão demonstrando, é isso que eu falei, às vezes uma questão hormonal, né? Você pega, às vezes, uma mulher, a mulher tem muita questão hormonal, principalmente a mulher quando vai ficando uma idade que ela vai entrando na menopausa, isso vai provocar mudança e às vezes é uma questão bioquímica. Ela tem que, às vezes, procurar um médico para fazer um tratamento adequado que vai sumir todos esses sintomas. Então, essa questão, primeiro, deve ser observada a questão somática, que às vezes é uma questão bioquímica, que precisa ser tratada por um especialista, mas, às vezes, está apontando, e se você descartou, não, eu não tenho questões somáticas, não estou com nenhum problema nutricional, ou seja, não é nada ligado a isso, então, por que eu estou com esses sintomas? Às vezes é uma mudança que você está precisando fazer, e isso está ligado ao propósito de vida, tá? Isso independe de idade, independe de sexo, independe da consciência, às vezes ela está dentro de um determinado meio, seja meio universitário, meio religioso, não importa, tá? Depende dessa condição da consciência. Porque isso é algo consciencial. É uma sensação, esses sintomas, é da consciência. Tá? Então, ela tem que observar o que está se passando com ela. Se é uma variável somática ou se é uma variável da própria consciência que ela precisa fazer um investimento ali para fazer essa mudança. Ok? Isso vai nos remeter a um conceito, tá, na proexologia, que a gente chama de bússola e ponteiro consciencial. O que acontece? A bússola, né, que até aqui a gente tem aqui no fundo, aqui o símbolo, a rosa dos ventos, né, que é usado essa simbologia na bússola, né, que mostra o norte, o oeste, o leste, o sul, tá? Na verdade, é como se eu tivesse isso intraconsciencialmente, tá? É como se eu tivesse algo intraconsciencial que pudesse nos mostrar qual o caminho, porque a bússola ela sempre mostra o norte, né? Que pudesse mostrar um caminho, uma direção. E isso é baseado na bússola, para quem acho que é uma coisa que todo mundo já viu, né, conhece, tem um ponteiro lá que está nessa bússola. Então, é como se tivesse um ponteiro nessa rosa dos ventos apontando uma direção. Tá? Isso é o ponteiro consciencial. O que a gente entende do ponto de vista da ProEx? Que cada consciência é como se ela tivesse internamente uma bússola consciencial. E ela tem um ponteiro que aponta para as coisas que estão ligadas
a seu propósito de vida, a seus objetivos existenciais. Muitas vezes, quando dá essa sensação de vazio, sensação de deslocamento, é exatamente aquele exemplo que eu estava dando. Você tem um objetivo de chegar num ponto, em vez de você estar indo para aquele caminho, você está indo para outra direção. Intraconsciencialmente, é como se o ponteiro estivesse apontando, não, é para lá que você tem que ir. Né? Daí a gente tenta ir para lá, só que em vez de ir para lá, a gente desvia de novo e vai para uma outra direção. A tendência é essa bússola, que nada mais é que sentimentos internos, né, que vão se manifestar. Esse ponteiro vai tentar jogar de novo para a linha. Eu tenho uma teoria que eu acho que quem planejou ali a ProEx, tá? É lógico que tem esses níveis de diferenças aí de planejamento de ProEx, mas eu diria que quem tem um nível de planejamento, é muito difícil a pessoa se desviar totalmente, tá? Ela até pode tentar, mas essa questão da bússola consciencial e o ponteiro vão se manifestar e isso vai gerar sintomas, vão gerar incômodos, tentando trazer a pessoa para o trajeto que ela está chegando, tá? Que ela precisa ir, né? Seu objetivo existencial. Então, o que diferencia é que a gente poderia ir numa linha reta até nosso objetivo. Só que a gente, às vezes, fica fazendo zigue-zague. São desvios, às vezes, até desvios necessários, né? Às vezes ocorre uma situação que você precisa atender uma determinada pessoa, ela precisa de uma assistência porque a pessoa ficou doente. Então, tem, às vezes, desvios que são inevitáveis, né? Não existe uma linha reta, tá? A programação existencial, você planejar e executar exatamente como foi planejado, isso é impossível. Nenhum planejamento ocorre assim, né? Nós temos situações que são situações novas que vão surgindo no caminho, são contextos, né? Contingências que a gente precisa atender e que faz com que, às vezes, precisa tomar um certo tempo ali, a gente acaba desviando um pouco da nossa rota, tá? Isso é natural. Agora, se eu tenho que chegar num ponto, eu quero me desviar o menos possível e indo para aquela direção, né? E não indo para o sentido contrário, porque senão eu nunca vou alcançar aquele objetivo. Então, esses sintomas que a gente foi comentando, muitas vezes é a manifestação dessa bússola consciencial. É uma forma da bússola mostrar para você que você está indo para o lugar errado, tá? Aí a gente vai entrar nesses conceitos, né? Porque nós estamos falando aqui de momentos evolutivos, tá? Foi importante eu situar vocês dessa questão desses sintomas, por quê? Porque nós vamos nos deparar com vários momentos, tá? Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta da Ana Lu, tá? Qual dica você poderia dar para... Deixa eu só tentar... Desloca um pouquinho para mim para o lado, porque aqui não está funcionando. Isso. Qual dica você poderia dar para uma pessoa que está passando por uma situação de crise existencial devido à dessoma de entes queridos e sente que está sem sentido na vida? Tá? Nesse caso específico, se a pessoa perdeu alguém, tá? E fica com esse sentimento de estar sem sentido na vida, na verdade, aí tem uma variável que é uma variável, eu diria até um pouco de saudade, tá? Às vezes daquela consciência que ela perdeu, né? Essa saudade, óbvio que aí tem vários fatores envolvidos, né? Tem fatores emocionais, tem fatores energéticos, que fazem com que a pessoa fique com essa sensação de que a vida não tem muito sentido, né? Ela não está buscando sentido e está difícil de encontrar, mas porque ficou aquele vácuo, né? Aquela consciência, ela convivia ali e ela não está mais, e aquela relação consciencial e relação bioenergética, ela deixa de existir e dá essa sensação de vazio, né? Agora, o que é importante a pessoa compreender? Todos nós vamos falecer, né? A dessoma, a morte, é algo que é inerente à existência. Eu diria que se a pessoa pudesse investir em compreender melhor as questões multidimensionais,
vai ajudar. Porque às vezes a gente vai falar algo que também pode ser teórico, tá? Que é fácil falar, não, vamos aproveitar a vida, isso faz parte. Isso às vezes é uma questão teórica, né? Às vezes para a pessoa não tá legal, né? A pessoa realmente está sentindo aquela falta, tá? Agora, eu sempre usei o caminho de tentar vivenciar mais multidimensionalidade, tá? Projeção lúcida. Eu lembro que a minha primeira projeção lúcida, eu morava em Londrina, no 8º andar, eu saí projetado, desci os 8 andares, e meu prédio ficava próximo ao cemitério. Eu fui lá no cemitério e comecei a conversar com um amparador, né, que é uma consciência extrafísica, sobre o sentido da vida e da morte, tá? E ela começou a me explicar que isso faz parte da evolução e que, na realidade, esses choques são importantes para que as consciências compreendam que a existência ela tem diferentes momentos e diferentes aprendizados e diferentes relações com as consciências. E, por meio disso, ela passa a dar mais valor para a vida, passa a dar mais valor para as consciências, passa a dar mais valor para os momentos de convivência, porque se nós não tivéssemos isso, nós não daríamos valor para as consciências, nós não daríamos valor para os momentos, porque ocorrem as perdas. Tá? As perdas fazem que a gente valorize aquilo que nós perdemos. E eu lembro disso porque, para mim, foi marcante. Foi a primeira projeção lúcida. Eu sempre gostei muito de projeção. Tá? E meus parentes, muitos deles, eu ajudei no extrafísico quando estavam dessumando. E eu acho que isso eu consegui ajudar porque eu comecei a vivenciar essa outra realidade. Porque para quem não vivencia, gente, multidimensionalidade, para quem não sai projetado, não se depara ali com a consciência que já faleceu, né, que você conhecia ela em vida, é uma questão que fica mais teórica. É mais difícil da gente vivenciar e entender essas realidades. E aí fica com esse sentimento da perda, tá? Então, eu diria que vale a pena a pessoa entender essa perda. Eu acho que isso é natural, faz parte, isso realmente é uma perda, a pessoa não está mais ali, isso impacta no convívio. Eu acho que tem uma fase que a pessoa fica triste mesmo, e isso é natural, gente. Ainda mais nós somos brasileiros, né, questão emocional, influencia e pega. Eu acho que isso é natural. Seria estranho se não acontecesse nada com a consciência, tá? Só que a gente precisa dar valor para aquela consciência, dar valor para os momentos, e isso é um aprendizado que eu acho que a gente acaba tendo quando a gente passa por situações como essa, tá? E a vida continua, a gente vai se deparar com aquela consciência em outros momentos, e isso é natural. Acho que a gente tem que avançar para vivenciar mais essa questão multidimensional e melhorar essas relações, né? E até trabalhar em conjunto com essa consciência. Muitas vezes, os nossos entes queridos se tornam amparadores, eles acabam nos auxiliando na nossa evolução, tá? Muitas dessas consciências são trazidas, né, por esses amparadores, tá? Eu já me deparei com muita pessoa chegar aqui no voluntariado, nas instituições, e eu passei por um caso específico desse, que para mim foi muito didático. Eu já tive vários, mas teve um que foi didático demais, porque estava a mãe dela do lado dela, e eu percebia a amparadora ali, ela atuando enquanto amparadora. A filha não percebeu, né, só sentia que era ali, né, e ela depois se tornou voluntária, se envolveu aqui. Mas quem trouxe ela foi a mãe dela que tinha falecido. Tá? Ela estava atuando como amparadora dela. Muitas vezes isso é muito comum também. Tá? Eu acho que a gente tem que avançar nessa questão multidimensional, ter mais lucidez das coisas. Tá? Isso ajudaria a gente a compreender essas dúvidas que realmente todos nós temos. Né? Em vários momentos a gente passou por isso. Deixa eu ver a Sabrina. Olá, Will. Olá. Obrigado por abordar essa temática. Se você comentasse sobre o apego das coisas, pessoas, trabalho, e quanto isso pode ou não atrapalhar o conteúdo da ProEx. Pode atrapalhar muito. Imagina se você tem lá
um objetivo para alcançar, você quer ir para aquele objetivo, mas ao mesmo tempo você descobriu algo que você gostou muito. E aí você fica pegado ali, né? Você, em vez de ir para lá, você se agarra naquela situação que pode ser uma pessoa, pode ser um contexto, pode ser um objeto, pode ser algum tipo de consciência, até um subhumano, um animal de estimação, alguma coisa assim, e que você acaba se apegando de um jeito aquilo ali que você esquece da outra realidade, né? Que é o teu propósito de vida, você esquece dessa realidade. Você fica só naquele situação, pode ser um objeto, uma pessoa, outras formas de consciência, e você fica extremamente apegado àquilo e não abre mão daquilo. E você perde a tua visão de conjunto, você perde o teu foco, o teu objetivo, teus interesses acabam sendo... ocorre uma interferência por conta do apego nos teus interesses, e isso acaba interferindo demais, tá? Nessa tua execução, né? Nas tuas decisões, no aproveitamento de oportunidades, porque você está apegado a algo. Eu diria que isso talvez seja um dos fatores que mais gera desvio de ProEx, tá? Não acho que seja tanto, a gente estava falando um pouco sobre as perdas, né? Que às vezes provocam reflexões, né? Mas eu acho que as perdas ajudam na ProEx, tá? Elas não atrapalham, elas ajudam. Agora, o apego, esse talvez seja um dos fatores que mais atrapalha a pessoa tomar decisão e ela avançar na evolução consciencial, tá? Porque ela não abre mão daquilo que ela precisava abrir, tá? A gente deveria compreender melhor isso, que nós não perdemos consciência. Então, você não precisa ter apego à consciência, né? Você tem que ser responsável com as consciências, tá? Mas não ter apego. Nós não vamos perder alguém, isso não existe, tá? A gente vai encontrar, às vezes vai ter um momento que você não vai estar... É igual você mudou do Brasil e foi morar na Rússia, tá? Você vai ficar distante daquela consciência, mas você vai encontrar com ela em algum momento, tá? Na evolução, às vezes não é nem nessa vida, vai ser na evolução, tá? Nós não vamos perder objeto nenhum. Na verdade, o objeto, ele não nos pertence, ele está aqui na vida física. Quando a gente dessomar, tudo isso vai ficar nessa dimensão e nós vamos para uma outra dimensão. E vamos renascer numa outra realidade, né? A gente vai renascer, às vezes, em outro país, ou às vezes na mesma cultura, né? Mas numa outra realidade. Então, as questões de objeto, as questões físicas, elas são transitórias. E elas realmente são objetos, né? Tudo que a gente tem de mesa, cadeira, computador, dinheiro, tudo isso é objeto. Ele é para ser utilizado, né, nas nossas manifestações, mas ter apego com isso, tem gente que tem muito apego, né, muitas coisas. Às vezes é uma lembrança de alguém, a pessoa tem um apego enorme com aquele objeto que lembra aquela outra consciência. Isso acaba perdendo a noção da lucidez ali, né? Perde a lucidez do momento, interfere, que a pessoa já deveria estar fazendo outras coisas, está ali apegado naquela situação. Então, eu diria que o que mais provoca desvio de ProEx são os apegos mesmo, tá? É um elemento, lógico que ele está simplificando num único conceito, né? Tem várias coisas ligadas à figura do apego, tá? Mas é algo que a pessoa deveria deixar de lado quanto antes, tá? Porque realmente a evolução, ela caminha, né? São elementos que a gente deveria estar observando mais. Tá, em relação aqui a tomadas, vê se ficou claro, tá? Às vezes eu usei uma abordagem, mas se você também quer complementar, complementa que eu acrescento alguns fatores, tá? Vocês podem não só colocar dúvidas, mas às vezes se quiser colocar um tema que eu queira que eu discuta, a gente promove uma discussão, né? É um debate, né? Nessa situação que a gente estava falando aí, de momentos evolutivos, nós precisamos tomar decisões, tá? Muitos momentos que nós vamos vivenciar podem ser oportunidades evolutivas, oportunidades de ProEx, que às vezes é como se fosse uma espiral. Você se depara com momentos
depois você vai dar toda uma volta e você vai estar numa outra às vezes, época, né? Pode ter passado ali 1 ano, 2 anos, pode surgir novamente aquele momento evolutivo. Só que num outro contexto, né? Porque passou muito tempo. Eu diria que, para a ProEx, é importante a gente descobrir exatamente o momento evolutivo, quando ele surge, aquela oportunidade, quando ela aparece a primeira vez. Se a gente toma a decisão correta e aproveita a oportunidade evolutiva, nós vamos ter um ganho, porque nós vamos conseguir tomar a decisão na hora certa, a gente vai estar acelerando a nossa programação existencial. Às vezes eu não decidi, tá? Surgiu a oportunidade, eu não soube aproveitar a oportunidade. Pode ser que ela apareça novamente nessa existência humana, pode ser que ela vá aparecer daqui a 2, 3 anos, tá? É natural que aconteça também, se aquilo tem uma relação direta com a tua programação existencial, é natural que aquilo apareça novamente em outro momento. Só que vai ser um outro contexto. O que eu diria que é o mais complexo quando é um outro contexto? É porque são outras consciências envolvidas, tá? A gente tem que entender que a oportunidade evolutiva sempre vai ter relação com consciências, tá? Essas consciências, uma decisão, né, ela tem impacto na nossa ProEx, que a gente chama de ego karma, mas ela também vai ter uma relação com o grupo. Por quê? A programação existencial, né, aquilo que nós temos para realizar nessa existência humana, ela tem relação com outras consciências, tá? Nós melhoramos com base em mudanças íntimas, intraconscienciais, mas também com mudanças que envolvem grupos, consciências, tá? E quando a gente perde uma oportunidade evolutiva, que aquilo vai aparecer num outro momento, num outro contexto, às vezes as consciências mudaram, às vezes tinham consciências que não estão mais ali, né? As grandes oportunidades evolutivas têm relação com o processo assistencial em grupos, tá? Então, às vezes a gente perde a oportunidade evolutiva, pode ser que aquilo apareça num outro contexto, mas você perdeu uma parte daquilo, tá? O ganho evolutivo muda, ele acaba aparecendo porque aquilo tem relação com a tua programação existencial, então às vezes acaba aparecendo lá 3 anos, 4 anos depois, mas você teve uma perda ali na evolução porque mudou o contexto, mudaram as consciências, tá? Isso é um fato. Só que é melhor que você aproveite novamente aquela oportunidade do que deixar passar de novo. Porque passar muitas oportunidades evolutivas, isso não é muito comum, tá? Porque se ocorrer isso, aí sim a consciência tende a desviar a programação existencial e aí fica uma situação mais difícil para a consciência, tá? Ou seja, a consciência é muito comum, tá? Tem muita gente que às vezes acaba dessomando, né, falecendo, e não conseguiu cumprir aquilo que ela tinha para fazer. E aí vai ter uma série de sintomas, aqueles sintomas que nós falamos no início aqui da palestra, quando a gente dessoma, aquilo fica muito mais forte, tá? Ela ganha uma carga emocional mais forte, e é mais difícil para a consciência, então leva tempo até a consciência se recuperar, tá? E aí os amparadores acabam tendo que atuar com a consciência para fazer com que ela fique calma, para criar novas oportunidades evolutivas. E eu diria que a nossa existência atual, ela é uma grande oportunidade evolutiva que a gente pode aproveitar. E aí tem várias oportunidades que estão surgindo, onde a gente pode estar identificando isso. Não existe uma regra geral, tá? Estou falando aqui em contextos macros. É óbvio que para cada consciência são situações individuais, tá? Deixa eu ver aqui o Hussein. Olá, Will. Me identifiquei com mais da metade dos sintomas de crise existencial apresentados por ti, ok? Quais os mecanismos que hoje dispomos para descobrir e retomar minha ProEx? Tá? O que caracteriza uma programação existencial? Tá? Ela vai ser caracterizada quando que a gente cumpre uma programação existencial, melhorar aí o conceito, tá?
A gente cumpre uma programação existencial quando nós retribuímos muitas coisas que nós recebemos, tá? E nós retribuímos aprendizado. Então, você teve aprendizado individual, uma mudança, uma reciclagem pessoal, às vezes você vai retribuir quando você ajuda o outro, tá? E nós também temos a retribuição com as consciências. Por quê? Porque nós aprendemos e podemos ajudar os demais consciências. Então, essa relação de ajuda, ela tem muita relação com as retribuições, tá? E as retribuições é que vão me demonstrar se eu estou cumprindo a minha programação existencial. Então, eu poderia simplificar um pouco esse conceito, que quem cumpre a ProEx é porque está retribuindo. Tem fases da vida, principalmente quando a gente, às vezes, está numa fase um pouco mais nova, de idade, né, ou em alguma outra fase, porque a vida humana, gente, uma coisa é você planejar, né, quando você adquire aqui o corpo físico, nasce numa família. Planejamento não é exato, né? A vida humana ela é difícil, né? Ela é bem difícil, tá? Então, às vezes, você tem contextos na vida que acaba atrasando ali a consciência a fazer alguma mudança, ou se deparar com um grupo evolutivo. Isso ocorre, tá? Às vezes, tem situações da vida humana que provoca ali um desvio, que inevitavelmente acabou acontecendo, mas que você pode aproveitar e corrigir e executar a ProEx. Então, eu diria que é interessante você identificar as retribuições. Aí vem a pergunta, tá? Retribuir o quê para quem? Então, para você começar a identificar o que você tem para fazer nessa existência humana, é importante você identificar, primeiro, o que você quer dessa vida, né? Quais são os teus interesses, né? Teus objetivos de vida, tá? Procura colocar isso por escrito. E começar a identificar o que você recebeu nessa vida humana. E como que você pode retribuir, tá? Muitas oportunidades evolutivas dizem respeito a criar momentos ali que você poderia dar retribuições para outras consciências. E às vezes essa é uma grande oportunidade, você fazer uma retribuição grupal, né, policármica, que a gente chama aqui também na Conscienciologia, que é um grupo maior, né, que extravasa, um único grupo, ultrapassa, é um polikarma. Então, muitas oportunidades dizem respeito a situações que você vai poder retribuir para as outras consciências. Porque às vezes a gente tem a tendência a pedir muito para nós, tá? Ou seja, uma questão egocármica, tá? E, na verdade, a gente deveria observar como que eu posso retribuir, tá? E aí é que a ProEx você começa a executar. Se a retribuição ela pode acontecer de diferentes maneiras, tá? Ela vai em um ato simples de estar ajudando alguém, como um ato, às vezes, talvez mais complexo, um exemplo, você ensinar alguém, que é um papel do professor. Há vários níveis, igual aqui a gente está ensinando coisas que são paradigma consciencial. Eu diria que talvez seja um nível que ultrapassa essa vida humana, então ele tem um nível de complexidade maior, tá? Então, é nesse sentido. Então, vale a pena você fazer os cursos da PEX também. Fica aí o convite, que eu acho que talvez vai te ajudar nesse entendimento, tá? Tem cursos tanto presenciais como cursos à distância da PEX, de repente vai te ajudar nesse sentido. Aqui em Foz, e também às vezes em Porto Alegre, eu não sei de onde você está residindo, às vezes a gente faz um atendimento, que é serviço de apoio à programação existencial, né? Que é no sentido de ajudar a pessoa a tentar identificar isso para que ela possa tomar algumas decisões mais acertadas em relação ao ProEx, tá? Então fica o convite, se é aqui em Foz, é só agendar, só entrar, mandar por e-mail, ceapex@apexinternacional.org, que a gente pode estar marcando, tá? Esse é em Foz. Você mora em Foz, estou entendendo aqui como você colocou. Então, se você mora em Foz, faz o CEAPEX. Manda um e-mail, ceapex@apexinternacional.org, e marca um CEAPEX, porque daí a gente conversa específico para olhar, porque para a gente entender o que mudar, a gente precisa entender o contexto da consciência, porque a gente tenta ajudar em cima da realidade da consciência, tá? A partir disso é que a gente tenta ajudar.
Deixa eu ver aqui, o Gustavo. Eu me considero alguém que tem se afinizado aí cada vez mais para a ProEx, mas tem em teoria que há coisas que me atrapalham e penso em fazer mudança. Perfeito. Mas, ao mesmo tempo, penso que posso cair na ilusão de que essa mudança é algo que realmente vai me impulsionar na minha ProEx e posso perder benefícios evolutivos da situação que vivo no momento. Por exemplo, ter uma dupla não afinizada com as ideias, na Consciologia, versus a ilusão de que vai ter alguém afinizado para ser minha dupla. Pode ser uma ilusão, sim, tá? Como saber que a intuição realmente está me levando para o caminho que devo estar? O que você deve observar nesses casos, tá? Ela atrapalha, tá? Porque uma coisa é você tá buscando aí conhecer uma ciência, tá? Às vezes ela não tem esse interesse agora. Pode até ser que ela venha a ter um interesse, sei lá, daqui a 5 anos. Ou pode ser que ela nunca venha a ter esse interesse em relação à conscienciologia, tá? Mas tem vários casos aqui de pessoas que, às vezes, o parceiro ou a parceira não tem nada a ver com a conscienciologia. E, às vezes, o parceiro ou a parceira, inclusive, eu tenho colegas que são epicons, que a gente atua aqui na conscienciologia já há muito tempo, e que o parceiro ou a parceira nem tem nenhuma relação com a conscienciologia, tá? Então, só que essas consciências não atrapalham. E eu acho que essa relação de dupla ou de casal, tá? É principalmente um ajudar o outro, né? Se um está ajudando o outro no crescimento do outro, até pode ser uma dupla evolutiva, mesmo sendo uma pessoa que não tem nada a ver com a conscienciologia. Não quer dizer que todas as pessoas vão ter relação com a conscienciologia. Todo mundo que está evoluindo tem que ser voluntário da conscienciologia. Não é isso, tá? Essa é uma visão equivocada, tá? Tem muitas pessoas muito boas que não têm relação com a conscienciologia. Eu acho que, no caso, você tem que olhar essa relação entre vocês, ou seja, o casal, há uma boa relação entre vocês? Se há, gente, a afinidade deve prevalecer da relação do casal. E não fazer uma mudança só porque um está na conscienciologia e o outro não. O problema é se a pessoa quer estudar, quer aprender, e a outra pessoa, que é o parceiro, começa a dar o contra, né? Começa a atrapalhar. Agora, isso eu acho que ocorre para qualquer coisa. Por exemplo, você quer fazer um curso superior e o teu parceiro ou parceira começa a te impedir você fazer o curso superior. Você quer trabalhar e o outro parceiro ou parceira começa a te atrapalhar, né? Então, é óbvio que nessa relação há um conflito de interesses e aí cada um segue sua vida. Agora, se não há isso, né, talvez ter um nível de maturidade de como lidar com a parceira, que tem que ser pensado. Porque se vocês dois têm uma boa relação, invista na parceira, tá? Não é fácil. Relação, gente, não é fácil. Nem dentro da conscienciologia, nem fora, tá? A relação é difícil mesmo, tá? Isso é uma construção conjunta, dois. Isso é difícil de ser feito, tá? Não acho que vai encontrar alguém na conscienciologia e pronto, achou a alma gêmea. Não caia nessa ilusão, tá? Isso é uma ilusão, tá? Bem, gente, eu tenho que só acelerar aqui os pontos, só para a gente poder avançar. Eu acho que eu respondi todas as perguntas. Não está avançando. Se puder passar o slide para mim. Eu só coloquei alguns itens aqui que, no momento de tomar a decisão, é importante a gente entender que tem pessoas que, na decisão, ela prioriza a evolução e tem aquelas pessoas que não têm prioridades, tá? Então, é importante a gente entender essa noção de prioridades, né? Então, no momento de você tomar decisões, no momento ali de oportunidades evolutivas, a decisão, ela deve ser norteada por suas prioridades evolutivas. Então, é importante você definir que tipo de prioridades você quer para a sua evolução consciencial, e isso coloque por escrito, né? Isso vai ajudar nos momentos que você tem que tomar uma decisão. Porque se você não faz isso, fica difícil você decidir, óbvio, você não definiu quais são as prioridades. Então, essas escolhas evolutivas, que na verdade é uma escolha nada mais é do que naquela relação de situações que estão aparecendo, você escolheu o que você acha melhor. Se você tem prioridades definidas na tua evolução,
e na tua programação existencial, eu até escrevi um verbete sobre isso, prioridades proexológicas, você pode escolher aquilo que mais vai ter afinidade com as tuas decisões, as tuas prioridades na evolução, tá? Deixa eu ver se tem... Eu vou simplificar um pouco aqui, só para... Eu coloquei depois alguns conceitos, depois eu vou deixar lá para vocês, alguns slides. Fala sobre recim, a gente usa muito esse conceito de mudança na evolução, que a gente chama de recim, reciclagem intraconsciencial, ou resex, reciclagem existencial. Então, um exemplo, uma mudança de cidade é uma reciclagem existencial. Uma mudança de trabalho é uma reciclagem existencial, tá? Uma mudança de parceiro, parceira é uma reciclagem existencial. Uma recim é você mudar um temperamento, tá? E isso é uma mudança intraconsciencial, tá? Uma mudança de objetivos de vida, isso é uma recim, tá? Então, eu diria que é importante você definir prioridades, estabelecer prazo, né? Depois eu deixei um slide lá, não vai dar tempo de eu falar aqui, que é uma matriz de gerenciamento de tempo. Esse é algo que a gente trabalha na administração, e eu usei isso daqui num curso, acho que foi 2009 que eu usei isso daqui num curso, mas de vez em quando eu dou algumas palestras, eu resgato esse quadro, que ele organiza, porque quando a gente vai definir prioridades também, tem fator, alguns são urgentes e importantes, às vezes alguns fatores são importantes, mas não são urgentes, tem aqueles que são urgentes e não são importantes, mas são urgentes, tá? Um exemplo, o telefone está tocando, você tem que atender, tá? Muitas vezes aquilo é urgente, tá? Mas às vezes não é importante, tá? E tem aquilo que não é importante e não é urgente, e aquilo você pode postergar e jogar numa outra data de prazo, tá? Então, essa matriz de gerenciamento do tempo, eu diria que ajuda a pessoa a organizar, a definir um pouco as prioridades, tá? E quando ocorrem essas mudanças de vida, óbvio que a gente tem que observar mudanças a maior, né? O que vai provocar novos hábitos e que vão nos ajudar na nossa evolução, vai mudar o estilo de vida a melhor, a maior, né? Que vai me ajudar na evolução. O que te ajuda na evolução? Principalmente aquilo que promove mudanças, né? Recins e resex, e retribuições, tá? Tudo aquilo que vai gerar retribuições, que é uma questão assistencial, você vai estar acertando mais na ProEx, tá? É óbvio que toda essa reorganização, essa definição de prioridades que a gente foi falando, né, de aproveitar momentos evolutivos, faz com que a gente vá desenvolvendo melhor a inteligência evolutiva. Eu acho que em muitos momentos das decisões, nós deveríamos pensar mais enquanto consciências, não uma consciência que tem essa vida, sei lá, você está com, às vezes, 40 anos, 50 anos. Não, você tem que pensar enquanto consciência que está vivendo um grande momento e que você vai dessomar e a existência continua. Numa outra realidade, não é vida humana. Vai ser uma outra dimensão, mas depois você vai renascer também. Então, a gente deve pensar num prazo um pouco diferente. E pensar nas consequências das nossas decisões perante a nossa evolução, tá? Isso é usar a inteligência evolutiva. Então, é algo que eu acho que daria para amadurecer melhor isso, tá? Aí depois eu coloquei um slide também falando algumas técnicas, só para a gente poder concluir, que é você usar essa questão do discernimento, ou seja, ser mais racional no momento de tomar as decisões, inclusive de definir essas prioridades e decidir. Saber usar o princípio que isso não é para mim, tá? Muitas coisas que às vezes surgem, igual ali a questão do apego, que a Sabrina trouxe, às vezes aquilo não é para você mais. Abre mão, tá? Isso é uma técnica que às vezes a gente tem que internalizar a técnica, tá? Naquele determinado momento a gente pensar, será que isso é para mim? Porque se outra pessoa pode fazer, é melhor deixar para outra pessoa. E aí você vai liberando essa questão do apego, tá? Usar a lógica, muitas decisões e muitas oportunidades são situações simples. Nós complicamos demais, às vezes, a vida, tá? Então, eu diria que vale a pena aí usar a lógica
para saber ali essas tomadas de decisão, ajudar nessas tomadas de decisão, tá? Pendências, obviamente uma consciência, se você tem muitas pendências, você vai ficar envolvido nas pendências, e às vezes pode gerar ansiedade, e isso atrapalha a pessoa identificar novas oportunidades, identificar momentos de tomar uma decisão. Então, elimina as pendências, tá? Quanto menos pendência, eu diria que alguma pendência a pessoa sempre tem, mas tenta minimizar e não ter nenhuma pendência séria, né? Se algo é sério, a gente resolve. É questão de urgência e importância. Resolve logo. Evita ter pendências que vão te atrapalhar, tá? Isso é uma técnica que vai ajudar a pessoa a aproveitar as mudanças, aproveitar grandes oportunidades evolutivas, que é usar essas 4 variáveis. Ter o discernimento, identificar se aquilo é para você mesmo, às vezes não é, tá? Muitas vezes não é, na verdade. E aí a gente tem que saber falar não. Simplificar um pouco as coisas que estão ocorrendo. Às vezes, no momento da decisão, a gente complica demais. Tenta simplificar as coisas para daí tomar a decisão. E eliminar pendências, tá? Depois eu deixei lá nos slides, eu deixei algumas referências, eu deixei vários verbetes como referência. Tem vários ali, indicando. Ou seja, para quem quer aprofundar o tema, pode ler esses verbetes, vai aprofundar bastante o tema. Não vou ficar lendo aqui todos, mas tem ali em torno de uns 15 verbetes. E o Manual da ProEx, que é o livro do professor Valdo, que ele escreveu. É um livro que já tem... A referência que eu coloquei é a 3ª edição. Ele é um livro que você consegue baixar ele em PDF, tá? É só você digitar Manual da ProEx, do professor Valdo Vieira, você consegue fazer o download desse livro, tá? Ou se quiser, entra acho que é na Editares, tá? É só digitar Editares. Tem alguns livros da Conscienciologia, vocês podem baixar ele em PDF. Então, quem não comprou o livro, baixa em PDF e lê o livro. Ele é bem simples de ler e vai dar essa noção da programação existencial, tá? Um outro livro bom também que vocês conseguem baixar o PDF é o Nossa Evolução, que eu diria que também é bem interessante para entender alguns desses temas que nós estamos discutindo aqui, ok? Bem, gente, era isso. Eu acho que nós estamos aí no nosso horário, tá? Passei 2 minutos, tá? Não sei se aí ficou tudo claro para vocês, se alguém colocou mais alguma pergunta no final. Tudo certo? Então, gente, basicamente era isso. Eu acho que eu tinha aí um recado para passar. É um tema que poderia, obviamente, ser explorado, avançar bastante a discussão, né? Procurei colocar de uma forma, até numa linguagem como uma palestra, uma linguagem que pudesse ser mais acessível para as pessoas, ok? Foi um prazer, espero aí que vocês possam aproveitar a discussão do tema. Quem quiser aprofundar, também pode participar de outros cursos aí da Apex, que a gente pode discutir melhor esses temas, ok? Obrigado, grande abraço a todos. Foi um prazer.